seu coração na presença do Senhor Jesus esta noite. Porque o que Ele tem para você é muito grande. Amém? Levanta as mãos para o céu e diga assim: Senhor, eu recebo de Ti e guardo dentro do meu coração os Teus mandamentos. Amém? Aleluias. Preste atenção na letra deste louvor, meu irmão, que é o próprio Senhor Jesus Cristo falando contigo através dessa canção. É uma canção de consolo que vai tocar o seu coração nessa noite. Tem uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu pra Deus já está vindo. Esses dias Deus
aguardando o arrebatamento da igreja, o momento que nós vamos nos encontrar com o nosso amado Jesus, que nós servimos hoje pela fé e pela obediência à palavra dele, mas um dia vamos ver ele face a face. Amém? Amém. Romanos capítulo 14 e os versos 17 é o versículo que nós vamos estar fazendo a introdução da mensagem nesta noite. Livro de Romanos, capítulo 14 e versos 17 em diante. Nosso boa noite também às pessoas que estão acompanhando a gente pela internet.
Deus, acrescentadas pela fé. E assim diz as Escrituras Sagradas. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Podem tomar os seus lugares, nós vamos estar orando neste momento. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, e queremos Te glorificar por esta noite, o qual nós estamos na Tua presença para Te cultuar e Te servir, e louvamos pela Tua palavra e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelas pessoas que nessa noite o Senhor tem chamado para escutar a Tua palavra. Assim nós oramos e repreendemos todo o espírito de distração no nome poderoso de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele não é comida e nem bebida. Mas aqui ele está falando do que consiste o reino de Deus. E quando nós olhamos para comida e bebida, nós vemos que faz parte da carne, faz parte da nossa vida humana aqui. Tanto é que nós, quando levantamos pela manhã, a nossa preocupação é com comida e com a bebida. E assim passa o meio-dia e vem a noite, e a nossa preocupação também de granjear, né, o mantimento para dentro do nosso lar. E isso é bênção de Deus, nos alimentar, buscar aquilo que é sustento para nós com o suor do nosso rosto. Agora aqui o reino dos céus está falando daquilo que Jesus veio revelar às nossas vidas. Não é um reino de comida e de bebida, mas aqui está dizendo algo muito especial e que eu e você necessitamos para que nós possamos ter uma vida sadia, uma vida realmente feliz. Nós precisamos de justiça, nós precisamos de paz e nós precisamos de alegria. Alegria no Espírito Santo, não é qualquer alegria. Porque se nós olhar o mundo, ele fornece vários tipos de coisas que podem promover uma alegria passageira. Quando foi criado os palhaços, diz que foi dentro dos reinos, né, para alegrar os reis. Aquelas pessoas tinham que se fantasiar e procurar de alguma forma extrair uma risada do rei. Então ali surgiu a hipocrisia, um disfarce. Muitas vezes o ator, o palhaço, aquele que está encenando o momento, não é aquilo que ele está sentindo no seu coração. Uma vez eu lembro que o ator que fazia o palhaço Bozo, antigamente um palhaço do meu tempo de infância, ele comentou que muitas vezes ele se apresentou fazendo programa infantil drogado, porque ele não tinha motivo para sorrir, ele não tinha motivo para fazer palhaçada, ele não tinha motivo para alegria, mas ele estava sendo pago e aquilo era a sua profissão. Então ali a gente viu uma hipocrisia, é algo estampado, é uma máscara para tentar forçar uma risada, forçar uma alegria na vida das pessoas. E o rei, ele pagava pessoas dentro do reino para que pudessem extrair alegria, provocar alegria nele. E nós vemos que o mundo busca de várias formas alguma coisa para dar risada, nem que seja por um instante, para disfarçar. Né? E nessa noite eu gostaria muito de falar aqui desses dois sentimentos que nós, seres humanos, nós enfrentamos e muitas vezes nos confundimos dentro dos nossos sentimentos, que é a alegria e a tristeza também. Salomão, aquele que pediu sabedoria para Deus, ele fala sobre isso. E lá no capítulo 15 e versos 13, ele diz que um coração alegre, ele traz formosura para o rosto, mas um coração triste, ele abate o espírito. Também no versículo 17 e 22 do mesmo livro de Provérbios, Salomão fala deste assunto
e diz que um coração alegre é remédio, mas um espírito abatido faz secar os ossos. Veja como é sério isso. Isso aqui não foi uma pessoa sem entendimento que escreveu esses provérbios. Foi alguém que um dia pediu para Deus sabedoria para guiar o povo de Deus, para governar sobre o povo de Deus, o rei Salomão. E o Senhor fornece essa sabedoria para ele, e ele traz esse tipo de entendimento na observação que ele fez olhando para o próprio ser humano. E realmente, quando uma pessoa ela está feliz de verdade, quando o coração de uma pessoa está alegre, ela transborda essa alegria no rosto, é estampado, não precisa da maquiagem, não precisa de um disfarce, de um sorriso forçado para mostrar que ela está formosa, que ela está bonita. É um remédio, um coração alegre, um remédio até mesmo que traz beleza de dentro para fora. O quanto que a tristeza, esse sentimento que muitas pessoas estão enfrentando hoje no mundo, uns por causa de um assunto, outros por causa de outro assunto, a tristeza no coração faz abater o espírito, e diz a palavra que faz secar os ossos. Quando a gente olha uma pessoa depressiva, que ela quer ficar trancafiada dentro de um quarto escuro, cabeça baixa, eu já lidei muito com esse tipo de doença na vida de pessoas, e a gente observa a expressão é ficar encurvado. E eu fico imaginando uma pessoa por muito tempo com o espírito abatido. Realmente é o que Salomão diz, faz secar os ossos, vai definhando, já não tem mais alegria para se alimentar, já não tem mais alegria para sair para fora, para viver a vida. E isso vai trazendo uma grande angústia, vai definhando. E não é isso que Deus quer para a vida do ser humano. A tristeza acontece por causa do pecado que existe na face da terra. Tanto é que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, falando ali sobre a revelação do céu, para a gente ter uma noção, para a gente pegar uma luneta pela palavra de Deus e espiar para a glória, para esse lugar tão almejado que eu e você estamos aqui gatinhando na fé, lutando com os desafios que nós temos todos os dias, mas nós estamos aqui porque nós queremos entrar na glória, nós queremos o lugar que Jesus foi preparar para a gente. E a palavra diz que lá não vai entrar tristeza, lá não é lugar de luto, lá não é lugar de dor, de sofrimento. Mas para que nós tenhamos noção, Jesus, quando ele veio aqui, e um dia os discípulos perguntaram quando é que a gente vai ter noção que o reino dos céus chegou aqui, qual é a estampa que vai ter para que a gente possa entender que chegou. E Jesus diz: eis que não vai ter nenhuma coisa extravagante mostrando que o reino dos céus já chegou, porque é ele que fala convosco. Jesus estava assim identificando: eu sou a porta dos céus, eu sou o caminho estreito que leva para Deus, eu sou a luz deste mundo, eu sou aquele que vai te conduzir para a glória. E a palavra diz que o reino de Deus, o reino dos céus, esse reino que é o próprio Jesus que veio instalar aqui, ele é um reino de justiça, ele é um reino de paz e de alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, algo que eu e você necessitamos de buscar constantemente para vencer os desafios que a terra apresenta para mim e para ti. Irmãos, hoje, se a gente fosse fazer uma análise, quantas pessoas estão passando por tristeza porque tem um familiar que está hospitalizado? Quem sabe veio uma notícia do médico dizendo que essa pessoa está desenganada. Quem sabe hoje para alguém o médico
também, e por isso, meus irmãos, eu e você precisamos de buscar em Deus um remédio que Ele deu para mim e para ti, e meio aos desafios que a terra apresenta, que o pecado trouxe, mas para a gente poder manter o nosso coração alegre, é buscando a justiça de Deus sobre nós, que é Jesus, e buscando Ele, que é príncipe da paz e que é dono do amor. Assim a paz vai triunfar na nossa mente, no nosso coração, porque a paz de Jesus, ela excede o entendimento. Sabe o que quer dizer isso? Excede? Ela ultrapassa aquilo que a gente entende. Quem sabe hoje o pensamento teu está dizendo para você que você só tem motivo para chorar. Quem sabe tem pessoas que estão escutando, que estão olhando para um mar de lágrimas, de sofrimento, de tristeza, e pensando o que vai me poder fazer com que eu possa sorrir novamente. Alegria no Espírito Santo. Que cada um possa buscar em Deus. A paz que é Jesus, ela excede esse entendimento, ela ultrapassa o entendimento quando a gente busca em Deus. Eu gostaria aqui nessa noite trazer alguns exemplos para vocês verem, irmãos, que a humanidade hoje, ela simplesmente continua patinando nos mesmos pecados que sempre existiu. E existe um Deus de misericórdia com um grande perdão e amor para trazer alegria ao nosso coração e nos fazer passar por cima de tristeza, passar por cima de angústia e viver de cabeça erguida, mesmo numa terra que oferece tantas lutas e sofrimento. E quando nós olhamos para um dos exemplos que eu tenho aqui, que é maravilhoso, 2 Samuel 12:15, quando fala ali de Davi, e quando ele peca com Betseba, aquela mulher, quando todos os soldados do rei Davi estavam em batalha e ele fica sozinho no palácio, e de repente, ao invés de ele estar lutando na frente da guerra, ele está lá dando uma banda por dentro do palácio, enxerga lá uma janela aberta, uma senhora muito bonita tomando banho de janela aberta também. E lá o rei deseja aquela mulher, manda chamar, e ele era rei, ele podia mandar. Trouxeram ela e ele acabou pecando com Betseba, adulterando. E como não bastasse, Betseba, ela acabou naquela noite engravidando. E quando chegou aos ouvidos de Davi que ela estava grávida, para esconder este pecado, ele fez, eu acho, um ainda maior. Porque ele manda chamar Urias, o marido dela que estava na guerra, para vir para casa, pensando que ele podia dar uma disfarçada, que ele veio nesse meio tempo para casa e o filho poderia ser dele. Mas só que Urias tinha um coração reto, temente a Deus, e também não quis ser mais do que os seus colegas soldados. E tinha uma lei que quando estavam em guerra, eles não poderiam dormir dentro de casa. Então Urias, ele pensou, eu não sou mais do que os meus colegas, e ele vai e dorme do lado de fora, no sereno, na porta da casa, mas ele não entrou para dentro de casa. E quando Davi soube disso, que ele não poderia encobertar o seu erro, Davi, ele manda Urias para frente do batalhão de guerra, e ele não era de linha de frente, mas era um propósito para que ele morresse na guerra. E assim foi. Urias morreu por um plano de Davi para esconder o seu pecado, e pensou que tudo estava certo. Até então, meu problema está resolvido. Até que o profeta Natan se aproxima de Davi e escancara no rosto dele o que ele tinha feito, porque Deus revela tanto coisas boas que estão para acontecer em nossas vidas, mas Deus também usa a boca do profeta para revelar muitas vezes as coisas que muitas vezes estamos enliados, e o Senhor não quer que permaneçamos assim. E Deus usou o profeta Natan e disse para ele: Davi, assim e assim aconteceu. Você pecou com Betseba,
encheu de tristeza. E neste momento, Natã, o profeta, diz para ele: o teu pecado, por causa do teu arrependimento, Deus perdoou. Agora o menino, a criança que nasceu do pecado, não vai viver. E a Bíblia diz que logo em seguida aquela criança sofreu uma enfermidade terrível. E quando Davi observou que a criança estava mal, a Bíblia diz que ele se atirou no chão uma noite inteira. E ali veio os seus servos e servas e tentaram levantar ele do chão, tentaram dar comida para ele, tentaram alegrar ele. E ele disse: não, me deixa aqui. A Bíblia diz que Davi ficou 7 dias, uma semana inteira, jejuando e sem tomar banho, sem comer, clamando diante de Deus pela criança que estava gravemente enferma. E de repente ele começa a ver os servos cochichando entre eles, porque a criança morreu. E eles não tinham coragem de dizer para Davi, porque eles pensavam assim: se Davi está reagindo desse jeito com a criança enferma, vai surtar no momento que a gente dizer que a criança faleceu. Só que Davi, ele observou que eles estavam falando baixinho entre eles, e ele perguntou: o menino morreu? E eles disseram: o menino morreu. Davi se levantou dali, parou de chorar, entrou na casa de Deus, lá dentro ele orou, e depois ele foi para casa. A Bíblia diz que ele tomou um banho e pediu um pão para comer. E aí não demorou muito, ele se casou com Betseba. E depois que ele tinha se casado com Betseba, logo em seguida, a Bíblia diz que ele se deitou com Betseba novamente e veio a ter mais um filho, o qual nós falamos já nessa noite, que é o rei Salomão. O que nós aprendemos com essa história de Davi? Davi, enquanto ele tinha esperança de que Deus poderia voltar atrás, curar a criança, Davi chorou. Chorou, se lamentou, clamou a Deus, mostrou arrependimento, pediu. Mas quando ele viu que a resposta de Deus era não, ele entendeu. Irmãos, e é maravilhoso quando eu e você entende a resposta de Deus, mesmo que seja não. Mesmo que seja uma resposta contrária àquilo que a gente está pedindo. Mas quando a gente entende, Davi, ele dá um exemplo maravilhoso aqui. Se eu já chorei, já clamei, fiz tudo que eu podia. Se a resposta de Deus é não, a vida continua. Eu vou me levantar, eu vou me reerguer e vamos lá. Betseba não tem culpa, foi eu que chamei ela para o pecado. Betseba agora é minha mulher, ela está casada comigo. Então eu vou trazer um consolo para ela. E trouxe um filho para Betseba. Aqui na história de Davi nós aprendemos, irmãos, que o próprio Salomão diz no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas aqui na terra. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas aqui embaixo na terra. Mas tem um momento, irmãos, que nós precisamos de tomar um exemplo como o de Davi e entender que a gente tem que abandonar muitas vezes alguns sentimentos que nos levam para baixo e levantar a cabeça, se reerguer e saber que a vida continua, e a vontade de Deus é que a gente continue vivendo e que os nossos exemplos, sejam eles bons ou de fracassos, possam servir de escola para a gente, servir de escola para outras pessoas também que estão observando nós. Um homem que eu destaco também aqui na palavra de Deus, que eu acredito que foi o homem que enfrentou a maior tragédia na terra, foi Noé. Irmãos, hoje quando a gente vê falar como aconteceu da barragem, não me lembro agora o nome daquele lugar, mas acho que era Minas Gerais, Brumadinho, triste aquilo que aconteceu lá. Quantas pessoas morreram? Quantas famílias ficaram ali entristecidas pelos
seus familiares, uma cidade destruída pelo barro. E assim a gente já viu muitas histórias, né, acontecendo nos nossos dias de tragédias em cidades, em lugares, e acidentes horríveis. Mas aqui a história de Noé revela a mortandade de todo o começo da humanidade, aonde aqui se mistura um momento de tristeza e de alegria na vida de Noé dentro daquela arca, daquele grande barco, daquele plano de Deus para a vida da humanidade dar continuidade. Mas eu fico pensando, irmãos, a gente sempre olha para Noé e a gente vê ele um guerreiro de fé. A gente vê ele com o coração voltado para Deus. Mas ninguém parou para pensar como é que estava o coração de Noé dentro da arca, sabendo que amigos haviam sido tragados pelo dilúvio, sabendo que as casas que eles tinham, a propriedade que eles tinham, as terras, não tinha mais nada verde, estava tudo inundado de água. Irmãos, para pensar que tragédia. Mas ao mesmo tempo Noé tinha também privilégio para se alegrar em Deus, porque a sua família estava ali dentro da arca e tinha um novo começo para a vida deles, para a história da humanidade. E aí chegou o momento que as águas do dilúvio secaram sobre a terra e eles tiveram que sair para fora da arca. Tem momentos, irmãos, que a gente precisa sair para fora da arca, porque há um novo recomeço, há um tempo de erguer a cabeça, e mesmo que tenha muito trabalho pela frente, nós somos pessoas que Deus nos chamou para grandes obras aqui na terra. E Noé é um exemplo desses. Irmãos, Noé sai para fora da arca e a primeira coisa que Noé faz, ele ergue um altar. Ele ergue um lugar para servir a Deus, para adorar a Deus. Em meio às tristezas, em meio a este misto de tristeza, de alegria, nós não podemos perder os princípios de fé. Nós precisamos nos reerguer, adorar o Senhor, estar sempre com o altar da nossa vida, da nossa casa, sempre erguido para adoração, para servir o Senhor. Agora Noé, ele sai dali do culto, adorou a Deus, fez um culto ao Senhor, mas agora tem que cavar o lugar do barro que se secou, para reconstruir as suas casas, para reconstruir a sua história sobre a terra, que não tem nenhum amigo do lado de fora para estender a mão e dizer: cara, eu estou aqui para te ajudar. Noé estava ali contando com a esposa, com os filhos e as noras e com o poder de Deus na vida dele. Mas Noé foi guerreiro para reconstruir, para sair dali de dentro da arca e dizer: não dá para ficar trancado. Quem sabe tem pessoas nessa noite que estão me escutando, estão trancafiadas dentro de um quarto e pensando que não dá para sair mais para fora. Afinal, foi uma pessoa querida que partiu, foi um emprego que eu gostava que foi embora, foi as minhas finanças que eu tinha e terminou, e eu não tenho mais motivo para sorrir. Quem sabe tem pessoas que estão trancafiadas dentro de um quarto porque o relacionamento familiar está destruído. Ei, nessa noite, pega pela palavra de Deus fé, ânimo, poder de Deus na tua vida, alegria de Deus, e sai para fora para reconstruir. Amém? E nós vemos também que Jesus, ele deseja muito que nós estejamos alegres. E o primeiro milagre que Jesus faz foi numa festa de casamento, aonde naquela época ainda era Jesus que estava aqui trazendo o reino dos céus. O Espírito Santo não havia descido, o Consolador não estava aqui ainda, Deus não estava habitando no homem ainda. E ali Jesus, então, naquela festa de casamento, de repente vieram e disseram para ele: ei, a base principal de alegria terminou na festa, o vinho terminou. E isso era um símbolo de alegria para o povo, porque eles tomavam vinho e ficavam felizes. E aí Jesus, ele dá uma ordem para que fossem cheias as talhas que tinham naquele
mas enchei-vos do Espírito. E no versículo 19 ele segue dizendo de que maneira se encher do Espírito Santo. Quando vocês estiverem reunidos, ao invés de falar palavra suja, piada de mau gosto, debochar de alguém, fazer chacota de alguma pessoa, vocês se reúnam e falem em salmos, falem da palavra de Deus, cantem cânticos espirituais, falem das coisas que Deus está fazendo, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Tem pessoas que ainda hoje dependem da bebida para sentir prazer, para sentir alegria, e pensam que depende do vinho até hoje para ser feliz. Tem pessoas que não podem fazer uma festa sem colocar a bebida de álcool, porque parece que é ela que é um motivador de felicidade. Mas já pararam para pensar que o apóstolo Paulo tem razão no que ele disse? Que o vinho traz desgraça? Que a bebida de álcool traz desgraça? O noticiário está cheio falando de acidente que acontece por causa de pessoas embriagadas no volante. E embriagadas não é do Espírito Santo, é embriagadas do vinho, é embriagadas da cerveja, é embriagadas do álcool. O ser humano não precisa mais disso para ser feliz. O ser humano não precisa mais da cachaça para afogar as mágoas. O ser humano precisa do Espírito Santo. Que Jesus subiu aos céus, mas ele disse: eu vou, mas eu vou enviar aquele que é o Consolador de vocês, o Espírito Santo, e este vai habitar em vocês. Ele vai habitar. A bebida de álcool, ela vem para o sangue da pessoa e faz ela perder a razão, perder a noção, perder o sentido. Mas o Espírito Santo, quando a gente busca, e é através das coisas de Deus que a gente busca, através da oração, através de ouvir da palavra de Deus, de cantar para Deus, de servir a Deus, o Espírito Santo, ele desce primeiro na mente de quem está escutando a palavra, de quem está falando da palavra, mas ele desce para o lugar que motiva a alegria em todo o corpo, ele desce para o coração. E aí é onde que o Salomão disse que a alegria do coração, ela formoseia o rosto, ela deixa uma pessoa feliz, mas não tira o sentido dela. O Espírito Santo não tira a razão de ninguém, não tira o sentido de ninguém, ele apenas alegra, ele te dá motivo para você sorrir. A paz, ela excede o entendimento. Quem sabe você não tem motivo para sorrir, mas se você está cheio do Espírito Santo, você sorri, você glorifica, você bate palma, você dá glória, porque o Espírito Santo, ele traz a paz que excede, que ultrapassa o teu entendimento. No livro de Tiago, capítulo 5, ele também traz uma notícia sobre isso, dizendo: se está alguém entre vós sofrendo, ore. Se tem motivo para estar sofrendo, ore, vai para a oração. Mas se está alguém alegre, cante louvores para Deus. Se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja para ungir essa pessoa com óleo. A oração da fé vai salvar o doente. Está escrito no livro de Tiago 5,13. Meus queridos irmãos, nós temos motivos em Deus para estar felizes e cheios da alegria de Deus, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça. A justiça de Deus, que foi enviado o Filho dele para perdão dos nossos pecados, para a salvação das nossas almas, para a cura das nossas enfermidades e para nos encher do Espírito Santo após a sua ascensão. E a alegria do Espírito Santo, ela excede
irmãos. Olha só, ele podia, ele era rei, teve quantas ele quis, mas teve um momento que ele sentiu um grande desgosto, sabendo que não é isso que traz alegria na vida do ser humano, mas é quando a gente entende que é só Deus, a vontade de Deus na nossa vida para trazer alegria. Não existe nada neste mundo que possa preencher aquilo que Deus quer preencher no teu coração, na tua vida. Nessa noite, abre o coração para Jesus e pede para Ele. Você já entendeu a receita aqui? Como eu posso me encher do Espírito Santo? Como eu posso me alegrar, ter a alegria do Espírito Santo? É falando de coisas que podem atrair Ele. O Espírito Santo, Ele é santo. Então tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é porcaria, as coisas que nós assistimos, as coisas que nós ouvimos, as coisas que nós falamos, as coisas que nós praticamos, elas precisam ser santas para atrair o Espírito Santo. E aí essa alegria que excede o entendimento vai estar guardando cada pessoa em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé na presença de Deus para a oração nesta noite. E eu creio que Jesus, Ele é maravilhoso e Ele está, através dessa mensagem que Ele tem colocado em meu coração, Ele está operando. Ele está operando aqui dentro da igreja, Ele está trabalhando em pessoas que estão acompanhando essa live. Eu sei que Deus, Ele é tremendo em seus feitos. Deus, Ele não usa rascunho. Ele faz algo original e perfeito, porque Ele é Deus. Amém? Espírito Santo querido, aleluias. Glorificado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus poderoso, Filho do Deus vivo, que tem aberto a porta do reino dos céus nesta terra. Uma terra que vive muitas vezes tragédia, vive tristezas, angústias, sofrimento, dor. Uma terra que a natureza também geme por causa do pecado. Mas nós queremos te glorificar, Deus, pelo remédio que o Senhor enviou para curar a tristeza da humanidade. O remédio que se chama alegria do Espírito Santo. Aleluias, Pai, eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, o entendimento para cada um que escuta essa palavra, Pai, para entender que isso não é uma religião, não é algo que pode pegar com as mãos. É a Tua palavra, Deus, que é viva, que é poderosa, que está nos mostrando de que forma nós podemos nos encher da presença de Deus, do poder do Espírito Santo, e que traz uma alegria maravilhosa. Da mesma forma que o apóstolo Paulo tem dito à igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Que cada pessoa que nessa noite me escuta, Pai, possa ter um entendimento que se pensa que a bebida, o vinho, pode trazer alegria, é uma alegria momentânea e que muitas vezes vem a desgraça junto. Muitas vezes vem a briga familiar por causa do desentendimento através do álcool que tira a noção, tira o sentido. Pai, mas eu quero te pedir nessa noite um entendimento para que essas vidas, cada um possa entender que pode sentir uma alegria muito maior do que o vinho que é escarnecedor, do que a bebida de álcool que ela derruba. A alegria do Espírito de Deus. Senhor, eu te peço, toca sobre essas pessoas que me escutam nesta noite. Eu oro, Jesus, por pessoas que estão enfrentando um problema de depressão, síndrome do pânico, doenças que são doenças da alma, psicossomáticas. Pai amado, vai tocando sobre essas vidas. Repreendo agora em nome de Jesus todo o espírito de tristeza. Em nome de Jesus, que vai embora, mas que a alegria de Deus, aquela que aformoseia o rosto, que essa esteja, Pai, entrando em cada coração, em cada vida. Pai amado, Pai querido, eu estou pedindo, Senhor, a Ti um bálsamo de cura, de libertação, a vida
nessa noite, Pai, que o teu fogo poderoso esteja, Pai, descendo sobre as pessoas e queimando o poder do pecado, queimando o poder da tristeza, da angústia, da mágoa, da raiva, do ódio. Agora todo sentimento ruim vai saindo em nome de Jesus. Pai amado, que a tua paz que excede o entendimento possa entrar em cada coração. Recebe agora o abraço de Deus na tua vida. Recebe o abraço do Espírito Santo. Recebe o poder de Deus sobre ti agora. Abre a boca, glorifica Jesus. Deixa a porta do teu coração aberta, glorificando o Senhor. Porque é dessa forma que Ele vai encher tua vida, vai encher teu coração. Aleluia! Daquilo que Jesus comprou para nós, conquistou ali na cruz do Calvário. Aleluias! Te bendizemos, te glorificamos, Pai amado. Estou orando por pessoas que estão doentes, pessoas que se encontram enfermas, acamadas, pessoas, Pai, que dependem dessa oração nessa noite. Assim como o Senhor tem visitado muitas vidas fazendo milagres, eu te peço nessa noite, o Senhor é o Deus do milagre. Age sobre essas pessoas, Pai, para a honra, para a glória do teu poderoso nome. Oh Jesus, tu és o nosso Deus vivo e poderoso, e a ti nós cultuamos e bendizemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por este momento. Aleluias, muito obrigado por este momento, Pai, pela tua palavra, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado, Jesus. Aleluias. Todo esse espírito maligno que resiste de sair, eu estou orando agora, sai em nome de Jesus. Não prevalece aonde você está. Sai daí em nome de Cristo. Em nome de Jesus, solta essa mente, solta esse coração agora.